Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema que obviamente não poderia fugir a ele. Dominou certamente os noticiários de ontem para hoje, ao longo do dia de ontem e ainda hoje muito tem sido falado. O título do Daniil Medvedev no US Open roubou a oportunidade de nós vermos a história sendo escrita. E nós vemos Novak Djokovic igualando um feito que não era realizado há 52 anos no tênis masculino. Nós temos no feminino a Steffi Graf, que em 1988 conseguiu esse feito de vencer todos os 4 Grand Slams no mesmo ano e além disso atingiu o Golden Slam, que é vencer os 4 mais o torneio olímpico, quando acontece no mesmo ano. Então o Djoko já em Tóquio havia perdido essa oportunidade, ele chegou à semifinal e foi derrotado, também perdeu a oportunidade de conquistar pelo menos um bronze, ele deixou de conquistar o bronze na decisão terceiro lugar, deixou de conquistar uma medalha eventual nas duplas mistas, desistiu alegando lesão, não vamos entrar nesse mérito específico aqui, e daí no US Open, onde ele teria a oportunidade de igualar o feito do Rod Laver de 1969, e que ele próprio já havia colocado e dito que era, não nessas palavras, não houve uma comparação específica, mas ficava óbvio que para ele era mais importante ainda do que ganhar os Jogos Olímpicos, ganhar o US Open, que os Majors. Ele vinha de 27 vitórias consecutivas, coisa que não é a primeira vez que acontece, inclusive da parte dele próprio ele já conseguiu 28 vitórias seguidas, até mais porque ele foi derrotado aí no início de Wimbledon 2016, então ele já é um feito que ele já havia superado, que já vinham outros realizado, o Federer em 2005 e 2006, entre 2006 e 2007 também havia obtido 27 vitórias seguidas, mas de todo modo o feito especial que todo mundo esperava e imaginava era vencer os 4 Grand Slams no mesmo ano. Tem também um fato importante, que o Grand Slam, no período em que o Rod Laver conseguiu, ele conseguiu 2 vezes, em 62, assim como o Don Budge ou Fred Perry. Eu sempre confundo esses nomes, desses tenistas lá do pré-anos anos 40 até anteriores, os grandes mitos daquela fase. Fred Perry, Don Budge, Bill Tilden, que é mais lá do início, mas eu sempre confundo esses dois nomes, Fred Perry e Don Budge, campeões de Wimbledon, mas não me lembro qual deles tenha conquistado o Grand Slam no mesmo ano. Eu vou deixar de todo modo na descrição aí. E o Rod Laver também fez isso em 62, portanto o Rod Laver conseguiu isso 2 vezes. Mas tem a questão da era aberta, que começa em 68, então a era aberta, que os jogadores profissionais passaram a disputar os Grand Slams, enfim, essa que é a grande questão. Essa mudança de chave, então a gente respeita o que aconteceu antes de 68, precisa respeitar, mas a gente entende que o nível de fato era muito diferenciado aí. Não é uma mera questão de querer colocar um estupim de uma mudança importante, não. A Librus realmente mudou toda a dinâmica. E o grande feito do Rod Laver depois de ter ficado 20 anos sem poder disputar Grand Slam, de 63 a 67, ele retornar lá em 68, vencer um e em 69 completar o Grand Slam no calendário, Mas só lembrando que nesse período em que ele conquistou o Australian Open, Wimbledon e o US Open eram disputados na grama, então você tinha 3 na grama e 1 no saibro. Meados dos anos 70, o US Open muda da grama para o saibro, faz uma pequena incursão ali durante 3 anos, modificando na sequência para a quadradura e desde então, desde 78, mantendo-se ali. E o Australian Open manteve a grama até 87, somente em 88, mudando também para a quadradura. Então esses jogadores da era moderna, todos ali a partir da era Sampras, Agassi, chegaram a começar um pouquinho antes, eventualmente, mas eles se consagram a partir dos anos 90, e então, portanto, para eles sempre foi 2 torneios Grand Slam em quadradura, 1 no saibro e 1 na grama. É certamente uma dinâmica muito diferente daquela na qual o Rod Laver venceu 3 na grama e 1 no saibro. É diferente,
Não necessariamente nós estamos discutindo aqui qual tenha sido o melhor, o mais importante, o mais difícil, etc. Então, o feito que foi impedido ontem pelo Medvedev, e que muita gente usou essa expressão, inclusive até falei com o meu querido amigo João Carlos Viana, hoje não vimos a história sendo escrita. Eu acho, sinceramente, que esse termo é muito, entre outros tantos, que eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, de termos que são usados à torto e à direito, indiscriminadamente, desrespeitando, portanto, a própria história, né, como é o termo aí. Hoje vamos ver a história sendo escrita, estamos vendo a história sendo escrita diante de nossos olhos. Então, somos testemunhas da história. Quando que nós não somos testemunhas da história? Quando que a história não é escrita? A história pode ser escrita de formas diferentes. Como eu mesmo salientei para o meu amigo João, que eu menciono aqui, eu falei que um tenista russo, um esportista russo, uma personalidade russa triunfar em solo americano é por si só um evento demasiado histórico. Vai ter a ver com o que eu vou dizer na sequência, mas o principal motivo pelo qual as pessoas ontem torciam efusivamente para o Djokovic era muito mais por ser contra um russo do que por ser ele Djoko, ou até mesmo do feito histórico grandioso há 52 anos não igualado, que ele poderia obter. Certamente, toda a carreira dele, toda a forma dele atuar, a forma dele dominar, a forma dele ter elevado patamares, né? Eu vou também falar um pouquinho sobre isso na sequência, torna ele um ser humano especial no sentido de ser unique, como do inglês, né? Only é o único, apenas um, e unique é único no sentido de não haver outro igual. Certamente não houve nenhum tenista como o Djokovic. Ele juntou fatores dos mais impressionantes que eram vistos cada um de um grande jogador de todos os tempos. Por exemplo, Bjorn Borg, Ice Borg, assim conhecido, era referência para aquele cara frio, aquele cara que não importava se você estivesse perdendo de 2-0, né, um grande slam, 2-0, 5-0 no terceiro set e 40-0 e saque para o adversário, ele ia encarar aquele ponto da mesma forma. O Djokovic faz isso mesmo, e os principais momentos que são lembrados para comprovar isso são contra o próprio Roger Federer, em especial no US Open de 2011, na semifinal, e em Wimbledon 2019. Também teve US Open de 2010, mas ali era o Djokovic quem sacava, então... Mas o de 2011 é talvez o grande momento, né? Federer sacava em 5-3 e tinha 2 match points a seu favor, 40-15. O Djoko rebate o 40-15 de uma forma... assim, foi pro tudo ou nada literalmente, foi buscar lá o saque do Federer e rebateu direto, fez um forehand winner. Na sequência o Federer faz um saque, perde o seu ponto e vai perder aquele game, o Djoko faz o game de saque dele, o Federer perde novamente e o Djoko acaba virando. Então, nesse ponto aí já fica claro o diferencial pro Djoko e um ponto no qual a gente pode realmente questionar o Federer, embora tenha sido um cara aí, de novo, para chegar no nível que ele chegou e que tantos outros já chegaram anteriormente, mas que ele foi levando o patamar e ele foi o primeiro a levar a barra mais lá para cima, né? Nadal e Djoko tiveram em quem mirar e no que mirar. Você não pode ser alguém instável psicologicamente, mas comparando o mental do Federer com o Nadal e com o Djokovic, certamente o do Djokovic é o mais apurado de todos eles, né? Inclusive pelo fato de ele ter que aprender ao longo de toda a sua carreira a lutar contra esses dois fenômenos, né, que monopolizaram ali na segunda metade da década 2000, né, 2005 a 2010, eles praticamente monopolizaram não só os Grand Slams, mas o ranking e tudo mais. Então o Djoko terminou 3 anos consecutivos, de 2007 a 2010, em 3 anos ele terminou como o terceiro melhor do mundo, né, terceiro no mundo,
a partir de 2011 é que ele recobra essa situação, ele atinge o primeiro lugar. O Federer, a partir de então, vai assumir o primeiro lugar algumas vezes, em 2012 e em 2018, mas não vai mais terminar o ano como primeiro lugar, né? O Nadal é o único que conseguiu rivalizar com o Djokovic algumas vezes, e teve 2016, um ano especial ali do Andy Murray, que também coincidiu com Federer e Nadal estarem fora da disputa ali. Mas o Djokovic então é que eleva esse patamar nesse sentido. Como atleta também o Djokovic é extremamente especial e, novamente, mais especial que os dois. Aí nós estamos falando de físico, mas de uma forma muito mais abrangente, né? O Nadal, por exemplo, era considerado aquele jogador do físico mais vistoso, no sentido de que o físico dele compensava deficiências técnicas dele e dava a ele aquela característica, né, de lutadores de boxe que aguentam a pancada, resistem, de modo que o adversário passa até mesmo a se questionar e não vê mais outra saída para vencê-lo por nocaute, digamos assim, e aí que ele vai acabar dando o bote, né, da cobra peçonhenta e vai derrotá-lo. Então ele era visto como esse físico, né, uma força que aparentemente é anormal, muito embora no peso, não sei se vocês sabem disso, curiosamente nos seus ápices Federer e Nadal, né, têm a mesma altura e o mesmo peso, mas de alguma forma, principalmente pelo braço esquerdo, bastante se sobressaindo, né, o Nadal sempre foi visto como esse físico muito avantajado. Então falava-se sempre que a carreira dele seria abreviada no comparativo com o Federer, mas imaginava-se que a carreira dele fosse muito abreviada, não durasse muito tempo, porque o tênis dele é excessivamente físico, dependente do físico. E o Nadal conseguiu provar essa teoria errada. Ele se reinventou diversas vezes, teve muitas lesões ao longo de toda a sua carreira, mas sempre conseguiu retornar e se dispôs a mudar coisas no seu jogo, no seu formato enfim, nas várias dinâmicas dele. Ele se dispôs a isso e conseguiu retornar aos triunfos e se manter lá em cima. O Federer, dos três, certamente o que mais resistiu a eventuais mudanças. O tamanho da raquete, a cabeça da raquete, ele foi aceitar trocar muito mais tarde. E ele é um cara que não adotou, por exemplo, a esquerda de duas mãos, então ele ficou muito concentrado ao longo da sua vida no chamado tênis clássico, da escola australiana de Rod Laver. Talvez também, certamente, por crer que tenha um talento especial, que tenha sido escolhido, né, digamos assim, que era um dom realmente de Deus. Então ele foi, certamente, dos três, não o que menos lutou, o que menos trabalhou para chegar lá no topo, mas aquele que precisou se dispor menos, aquele que precisou, entre aspas, lutar menos do que os outros dois. Mas aí não é necessariamente um mérito do Federer nem um demérito dos outros. São trajetórias distintas, são formas distintas de analisar, como é muito, por exemplo, falado, né, da questão do Messi e Cristiano Ronaldo. Também é usado em alguma comparação um pouco mais aprofundada entre Michael Jordan e Wilt Chamberlain, vai vir essa questão, o mesmo Michael Jordan e LeBron, né? LeBron e Wilt precisaram, já tinham porte físico, tamanho, altura, etc., que lhes beneficiavam, entre aspas, né? E ao passo que o Jordan foi mais triunfante por conta de suas adaptações no corpo, por ser mais baixo, etc. Enfim, essas dicotomias, essas dualidades sempre são evocadas para tentar, conforme quem observe, dar uma ótica, dar preferência para uma dessas óticas, né? Mas aqui eu não sou desse tipo, no sentido de que eu não acho que a história mais bem construída é aquela que é de uma forma. Eu acho que todas as histórias são valorosas, como eu falei também naquele vídeo sobre ficar numa mesma equipe ou mudar de equipes. Conforme se observa, vão dizer que mudar de equipe é negativo e que ficar na mesma equipe que é elogioso, valoroso, ou aqueles que vão dizer que ficar na mesma equipe é sinônimo de acomodado e que trocar de equipes é aceitar desafios.
Então eu acho que cada trajetória ela tem que ser analisada da forma que ela foi construída e não achando, querendo dizer, mas aqui isso é por causa disso que foi feito assim, se não fosse feito assim. Então tratar hipóteses como fato é coisa que eu não faço e jamais farei. Porém eu não vou tratar nenhuma hipótese como fato, vou tratar de um fato. O Djokovic se emocionou visivelmente ontem, né? Ele teve aquele momento em que ele ameaça quebrar a raquete, que ele já passou por isso nas Olimpíadas, e na sequência ele acaba quebrando a raquete. E ele não recobrou o jogo dele após quebrar a raquete. Ele talvez teve algumas oportunidades específicas durante games, durante pontos, que até então não vinha tendo, mas nenhuma delas foi decisiva para mudar uma dinâmica. Ele só quebrou o Medvedev lá no final, quando o Medvedev já tinha aberto um 4-0 ou 4-1, né? Tinha aberto um 4-0, quer dizer. Ele fez o 4-1, aí ele quebra o Medvedev Medvedev sacando para fazer 5-1, né? Ou 5-2, não me lembro agora na sequência, mas imaginava-se que talvez era para ter sido 6-2, então o Medvedev sacando no 5-2 foi quebrado, o Djoko fez 6-3, 5-3, aí conseguiu fazer o saque dele e no último saque o Medvedev finalizou, né? Então a única quebra que o Djokovic obteve não foi uma quebra determinante para mudar a dinâmica do jogo. Ali sim você pode colocar, né, que o próprio Medvedev, como eu brinquei com mensagem, trocando com quem estava acompanhando o jogo também, eu brinquei, né, que ali naquele momento é natural que ele sentisse, entre aspas, a pressão, porque certamente vai vindo muitas memórias na vida dele e como ele lutou para chegar lá e como inclusive outras duas finais, né, contra o Nadal lá em 2019, em que ele, Medvedev, consegue se recolocar no jogo de uma forma absolutamente surpreendente. Nadal havia vencido os primeiros 2 sets e aí o Djokovic, o Medvedev consegue igualar em sets e vai para o último, né, acaba perdendo. E este ano na Austrália contra o próprio Djokovic ele perdeu por 3-0, né? Então certamente ele já pensou em situações, uma em Nova York e outra contra o próprio Djokovic, em que ele acabou não vencendo, então isso também afetou a memória dele. Agora, até por ser russo e né, o pessoal lá dessa parte da Europa ali já tem um perfil muito distinto do nosso. Acho que talvez seja o perfil mais antagônico latino seja justamente deles, daquela parte ali, né, mais para a Europa Oriental, que seria. Então tem uma forma de encarar e coisas que a gente não compreende. Só um parênteses, a forma com que o Medvedev, após ser campeão, né, a comemoração dele, eu nesse momento estava vendo pela ESPN e um dos comentaristas falou que achou que ele tivesse desmaiado, porque ele não faz isso, etc. E aquela celebração nada mais é do que uma referência ao jogo FIFA, né, de videogame. E, enfim, é o Dead Fish, né, o peixe morto. Então, até nisso a gente já vê a diferença dele, a diferença de uma forma geral, desse tipo de atleta, né, oriundo dessas regiões. O próprio Djokovic também tem esse diferencial para com Federer e Nadal, né? Então, são 3 perfis totalmente antagônicos desses maiores de todos os tempos que nós estamos falando. Mas eu quero falar então de um fato, que o Djokovic se emocionou visivelmente e depois ele falou e reafirmou isso, né? Ele fala na conferência ali do momento do título, né, da cerimônia, e depois na press conference dele ele fala isso de novo, que o que tocou o coração dele foi o apoio que ele obteve nos momentos em que ele se sentiu apoiado, abraçado pela torcida, tendo seu nome gritado, tendo o incentivo genuíno vindo para ele. Como eu disse, provavelmente muito pelo fato de o Medvedev ser russo, ele já ter passado por situações no próprio US Open de ter sido agressivo, de ter sido incorreto em várias coisas que ele falou, ou formas que ele agiu. Então pesou muito nisso. Então em alguma medida era mais por ser contra o Medvedev do que a favor do próprio Djokovic. Mas o fato é que o Djokovic recebeu esse apoio e ele já tinha dito isso em entrevistas milhares ao longo da sua carreira, que por mais que ele soubesse enfrentar sempre a torcida contra, porque isso foi assim com ele a vida toda,
né? Muitas vezes não por ser nada pessoal contra ele, mas porque você tinha lá um Federer e um Nadal que são muito queridos e carismáticos. Então que ele aprendeu isso e que um dado tempo, em várias situações, ele via que a torcida era contra ele, não a favor dos outros. Aí quando ele começa a ganhar, o que é muito natural também, né? Por exemplo, épocas de Mike Tyson ou de Schumacher, domínios grandes, há uma curiosidade para ver um desses caras perderem, né? Então ele aprendeu a lutar com isso, mas que de fato é o que mais machucava ele, o que mais ele queria que não fosse assim, porque ele queria ser valorizado. Então ele começou uma obsessão em nome dos recordes, em nome das vitórias, em nome de ser de fato o jogador mais dominante, de vencer mais do que o Federer e Nadal no confronto direto, de ser melhor do que o Nadal, ou ser um adversário melhor para o Nadal no saibro, e certamente foi o maior adversário que o Nadal já teve no saibro do que o Federer conseguiu ser alguém que pudesse de fato destronar e lutar contra o Federer na grama, né? O rei da grama, o rei do saibro, obter um domínio aí nas quadras duras, que já aconteceu, mas ele também tem um padrão muitíssimo alto, então ele é de fato o jogador mais completo quando se trata de superfícies. Ele é o jogador que melhor devolve saques. Até então o André Agassi era o grande paradigma dos devolvedores de saque, e o Djokovic hoje certamente é. Há vários golpes que você pode dizer que tem tenistas que são superiores ao Djokovic nesse golpe, naquele lá você pode encontrar alguns que sejam melhor, mas certamente ele tem, na média, ele é excelente em todos. Então ele tem menos defeitos do que Federer e próprio Nadal tem. O backhand dele é superior ao backhand do Federer e do Nadal, e aí você vai abrindo vários leques para ir, né? A elasticidade dele é uma coisa absolutamente impressionante. Tem uma foto que eu vi esses tempos dele fazendo uma abertura total junto com uma moça da ginástica, acho que foi durante as Olimpíadas. Aquilo que a gente imaginava, né? Falei de novo do Nadal, né? Que o jogador batia de um lado, o Nadal corria até lá, rebatia, e aí o cara punha do outro lado, e o Nadal voltava lá e conseguia bater, a bola ia por fora da rede ali e fazia o ponto. O Djokovic fez isso muitas vezes e talvez até com aparentemente menos esforço do que o Nadal fez, né? Mas ele chegou num patamar, mencionando como eu falei de Tyson, Schumacher e outros tantos, evocando aí novamente o Bjorn Borg, que é o de ser obrigado a vencer. É o que machucou muito o Federer lá, aquele choro clássico do Federer no Australian Open de 2009. Ele fala, God, it's killing me. Tinha, né, a barreira do Rafael Nadal por si só, mas tinha aquele número de igualar o Sampras, né? Tinha aquela pressão que ele vinha mantendo aí por durante quanto tempo. Ele foi número 1 do mundo, 4 anos e meio, e aí acabou sucumbindo àquele momento ali. Então o Djokovic chega numa idade muito mais avançada que o Federer estava naquele momento lá, e tendo feitos até mais impressionantes do que todos os outros dois, pela idade e pela forma com que ele vem consistentemente obtendo vitórias e etc. Nós vimos somente agora em Tóquio e em Nova York o Djokovic não estando no seu melhor. Nesse US Open particularmente ele não foi bem, você não pode dizer que ele teve uma boa campanha. Ele perdeu sets em 5 dos 6 jogos anteriores à final, né? 4 vezes perdendo o primeiro set, mas ele sempre parecia ter uma resposta para todas as situações. A entrevista do Zverev após a semifinal é muito simbólica, muito emblemática com relação a isso. Mas ele acabou não encontrando essa resposta para o Medvedev. Então a minha sugestão é que a história foi escrita de forma muito peculiar, não aquela que todo mundo imaginava, mas foi escrita. E a tendência, na verdade, é o seguinte, eu pensei várias possibilidades. Eu não gosto de elucubrar futuro, mas vamos imaginar rapidamente aqui. A minha primeira tendência é que essa derrota talvez afetasse mais o Djokovic, no sentido de que ele talvez agora não conseguisse mais recobrar esse nível excelente. Porém, o que eu imagino, ele talvez não jogue ao longo do ano mais,
ou só volte a jogar em algum torneio específico e depois o Finals, possivelmente, talvez seja esse o mais provável. E ele vai voltar, não seria um retorno, né? Mas ele vai voltar, vai recomeçar o ano que vem de uma forma muito distinta. Assim como o meu amigo Márcio falou, nós conversamos ontem, eu acredito que agora ele vai estar mais leve, ele não vai mais ter essa pressão. E aí, a tendência, tendo o Federer praticamente já sem condições mais de disputar no primeiro nível, será uma surpresa muito grande, mesmo para quem ama e aprendeu a amar o Federer, que o Federer volte a atuar em alto nível. O Nadal tem uma situação crônica, ele pode recobrar, ele não é surpresa para ninguém se ele conseguir recobrar. Temos aí o Medvedev, que agora rompeu a barreira da vitória nos Grand Slams e é um tenista de primeiro nível, e há um bom tempo ele já vem chamando muita atenção. E por outro lado você tem o Zverev e o Tsitsipas, que ainda precisam romper essa barreira. E quando romperem, certamente tem capacidades. O Thiem a gente não sabe, né? Ele está com lesões e mental aí afetando bastante, então talvez ele vai ser o que vai ficar mais atrás desses 4 aí. E o Auger acima, outros nomes, ainda tem um bom tempo para percorrer. Então o Djokovic vai voltar com um mindset diferente, e aí a tendência é que ele volte e passe a abocanhar e superar os recordes que ele já igualou, ele vai superar, alguns que ele ainda está por igualar ele vai superar, talvez ele só não consiga superar de fato o quão específico e dominante o Nadal foi no Saibro e aquele período sequencial do Federer, né? A sequência do Federer acredito que ele não supere, mas os números totais Djokovic vai aí, e não foi ontem, porque vai ser mais, é isso que eu acredito. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.